resultado. A literatura é bem clara em relação a isso. Tem relatos falando sobre quadros até demenciais, chegando a quadros demenciais. O importante é que esses metais, o alumínio em especial, que foi a sua pergunta, ele pode alterar esse sistema imunológico e, evidentemente, favorecer infecções de pele, quadros relacionados à imunidade, comprometimento renal, comprometimento hepático. É importante que a gente deixe bem claro isso daí. Mas chega até ao ponto de manifestações demenciais. Hoje, é claro, isso também para a literatura. Eu aproveito a oportunidade só para colocar um ponto. Essa CPI tem colocado, e eu vi algumas coisas muito preocupantes, por sinal, em relação a limites. Esses limites, eles não são tão precisos como... no entanto, o histórico tem mostrado para nós... De quê, doutor? Os limites de detecção de metais, perdão, tá? Limites de detecção, limites normais. Esses limites normais são referências, são apenas referencial. Me preocupa muito nós estamos tentando atender às resoluções. Eu acho que existe resolução para ser atendida também, mas o que a gente tem visto ao longo do histórico de intoxicações com a humanidade, mostra o seguinte, que os níveis mais baixos de contato com os metais são os que mais produzem prejuízo à saúde humana. Inclusive, na formação, na gênese, na etiologia de quadros neoplásicos, ou seja, de câncer. Então, esse adoecimento, nós não temos que pensar que eu preciso de um nível muito elevado para o indivíduo apresentar qualquer sintomatologia. Então, esse uso continuado, esta convivência com esses metais, é que levam o indivíduo a realmente adoecer. Nós temos experiências, por exemplo, experiência que eu falo tentando ter uma boa relação, por exemplo, em Bangladesh, na Índia, perfuraram poços, no sentido de resolver a diminuição da mortalidade infantil por diarreia. Só que chegaram lá e trouxeram a água contaminada em arsênio. E parte da população morreu por câncer de pulmão, provocado justamente pelo arsênio. Então, note bem que a gente precisa estar atento também. Os níveis elevados, normalmente, nós vamos encontrar a nível do trabalho, ou seja, ocupacionalmente. A população, ela tem acesso a essa quantidade de metais e ela vai adoecer por conta disso, e isso precisa ser entendido. Me preocupa também, teve um transbordo, teve um lançamento de metais para o corpo hídrico. Com certeza, por mais que você tenha feito uma intervenção no sentido de diminuir o pH, diminuir a temperatura, alterar a turbidez e tudo mais, e que não conseguiram, o relatório está mostrando isso, houve uma interferência desse ambiente. E isso precisa ser melhor compreendido. Mas o mais importante é que isso chegou à população. E isso nós precisamos medir. O fato é que, historicamente, todos os eventos ocorridos com populações próximos desses empreendimentos, grandes empreendimentos, e que não tiveram o cuidado, não tiveram a sensibilidade de fazer esse monitoramento do ambiente, mas principalmente das pessoas, da população, que precisava fazer desde o início, deveria estar previsto, desde o início, esse monitoramento da população. Hoje, nós temos que correr atrás, nós temos que começar a aprender por que essas pessoas estão doentes, por que elas estão adoecidas, por que elas estão apresentando determinados tipos de problemas de pele, problemas relacionados
com um sistema imunitário pegando infecções muito maiores e até, quem sabe, nós ainda não identificamos, mas nós temos pacientes, inclusive de lá, frutos de alguns trabalhos, estão chegando ao nosso ambulatório do Instituto Evandro Chagas e nós estamos investigando. O fato é que qualquer exposição, não espere que nós tenhamos o adoecimento da população com níveis elevados. Gente, os níveis menores são os níveis que mais causam problemas à saúde da população. Quer dizer que mesmo em pouca quantidade, absoluta, o alumínio pode gerar problemas renais, neurológicos, problema renal, neurológico, principalmente até demencial. Então, pessoas mais suscetíveis, como criança e idoso, podem pronunciar mais rapidamente essas sintomatologias. Mas isso não inviabiliza de que o indivíduo adulto, que ainda está ali na ativa e tudo mais, ele não possa apresentar. Obrigado, isso doutor. Precisa ser monitorado. Lembrar os deputados aqui que nós temos casos de câncer de rim, nós temos casos de demência, inclusive os pais daquela atriz que fez o filme Tainá, né? A mãe dela está com forte quadro de demência, foi levada a São Paulo pela filha, fez uns exames nos laboratórios lá em São Paulo e apresentaram 7 tipos de metais pesados em grande quantidade. E o caso da Dona Socorro, entre outras pessoas que passaram por aqui, que apresenta aqui um indicador 11 vezes maior, a quantidade de alumínio 11 vezes maior do que o aceitável dentro do seu organismo. E são todos aqui do entorno do Rio Murucupi. Doutora Andréia, essa coleta que foi realizada no dia 19 de março, que apresenta um nível de alumínio de acima de 700 microgramas de alumínio por metro cúbico. Por litro. Acima de 700 microgramas de alumínio por litro. O Instituto Evandro Chagas fez uma coleta num local muito próximo, se não foi no mesmo local, ali nos arredores da SAMP 45, entre a SAMP 45 e a bacia DRS1, logo 10 dias após o incidente e 20 dias antes da sua coleta. E a amostra deles apresentou um índice de 2.400 microgramas de alumínio por litro. Como que a senhora faz a leitura? Existe a possibilidade de o Instituto Evandro Chagas estar correto na sua amostra e esse alumínio ter sido diluído há 20 dias após e ter encontrado os seus 700 microgramas? A amostra coletada num dia no rio, logicamente, nunca vai ser a mesma, porque o rio tem o seu fluxo. O que eu posso afirmar em relação às análises da SGW é que o nosso procedimento de coleta de análise é feita por um técnico treinado. Nós utilizamos equipamentos de medição calibrados. Nós acondicionamos as nossas amostras em frascos apropriados. Cada frasco, para análise de cada elemento, ele necessita de uma determinada quantidade, ele precisa ser preservado. O acondicionamento dessa amostra até a chegada no laboratório ser acondicionada em gelo, ela tem que ser mantida numa temperatura de até 4 graus, 2 mais, 2 menos, para que quando ela chegue no laboratório, ela possa ser reproduzida. Então, nós garantimos a reprodutibilidade da nossa análise. Isso quer dizer que aquela amostra que eu entrego no laboratório analítico, ela tem as características iguais àquelas que foi coletada no meio. Todo esse procedimento é garantido não só pela SGW, mas pelo Instituto Nacional de Metrologia, o IMETRO, na qual a SGW é acreditada para fazer a coleta desses meios. Quem fez a coleta? Técnico treinado, funcionário da SGW. Funcionário da SGW. E a SGW é acreditada para fazer a coleta. A SGW Quem fez a análise laboratorial? A análise laboratorial foi feita pelo Laboratório de Análises Ambientais CEIMIC, localizado em São Paulo, que também é acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, o IMETRO. Perfeito. Então, o resultado final da nossa análise não é somente a SGW
que garante, não é somente a CEMIC, mas também é um resultado acreditado e garantido pelo Inmetro. Muito bem. Doutora, eu gostaria de lhe informar que o Instituto Evandro Chagas, ele é internacionalmente reconhecido pela sua capacidade técnica. Os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas estão às vésperas de descobrir a vacina para o Zika, uma doença que vem assolando boa parte do mundo tropical, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e eles têm um trabalho exemplar, científico, acadêmico e de respeito às normas técnicas. Mas vamos supor que eles tenham errado nisso daí. Existe a possibilidade de essa amostra que vocês coletaram aqui no dia 19 de março, que deu 700 microgramas de alumínio por litro, há 20 dias atrás ter sido de 2.400 e no Rio ter diluído? Não posso afirmar com certeza. Tudo é uma bem. possibilidade. Ah, muito bem. Essa possibilidade que eu gostaria que a senhora considerasse. E a CONAMA, o que é a CONAMA? Resolução CONAMA? Não, o que é a CONAMA? Conselho Nacional de Meio Ambiente. Meio ambiente. Quando ela determina que o máximo de um metal aceitável no meio ambiente é 100 microgramas por litro, será que quem está errado é a CONAMA ou é os rios da Amazônia aqui? Porque a CONAMA 357 e as outras resoluções que a complementam estabelecem que esses são padrões nacionais, porém, a seu tempo, cada estado, cada conselho estadual, cada agência ambiental deve fazer os seus estudos para determinar os parâmetros específicos para cada estado. O Brasil, com dimensões continentais, tem características diferentes, tem características geológicas. perfeito. Então, é claro que quando o estado do Pará tiver os seus próprios limites, talvez eles sejam um pouco diferentes em relação a esses compostos. Não vamos considerar o laudo do Instituto Evandro Chagas, vamos considerar apenas o da SGW. Existe algum histórico que vocês tiveram acesso de um indicador próximo de 740 microgramas de alumínio por litro ao longo de toda a história do Pará ou da região amazônica? Eu já mencionei os de 1980, que estavam na ordem de 400 e pouco. Próximo de 740. Nós temos somente o que a doutora Simone comentou aqui, que fez a análise em todos os rios, vários rios da região amazônica, e reportou os máximos de alumínio em cada um desses rios. Então, tem aqui no Rio Xingu, a máxima de alumínio foi de 792, no Rio Tapajós, 788, a máxima no Rio Pará, 290. Então, temos esses dados acadêmicos que são disponíveis para consulta. Não há dados históricos especificamente dessa região com essas concentrações que nós tivéssemos conhecimento. Doutora Simone, sobre esses valores que a doutora... Veja, como eu falei aqui, valores médios normais não passam de 200, 300. Evidente que em um rio, você tem lá um garimpo no Xingu, fazendo extração de minério. Quando você chega lá, o arsênio, por exemplo, ele está lá 5, 5, 2, 1. Quando chega lá na ressaca, ele dá 60 microgramas. Esses valores máximos são próximos de regiões mineradoras. Então, quando se fala em valores máximos, é porque existe algum ponto do rio onde há uma atividade antrópica, não necessariamente só extração mineral, existem outras possibilidades, onde você tem uma anomalia. E aí o artigo ou o trabalho tem que revelar, tem que dizer, ou questionar esses valores máximos. Sempre algum fator externo. Mas não há, naturalmente, né, foi isso que eu respondi, se você tem um rio completamente preservado e de repente você chega lá e encontra o valor máximo de 700, alguma coisa, você vai ter que procurar uma ocorrência anômala ou alguma coisa desse nível. E lembrando que a gente não trabalha com valores máximos, a gente trabalha com valores médios. Então, um ponto que esteja lá
acontecendo algum problema, evidente que aumenta a média, mas os valores médios da Amazônia são em torno de 200, 300. Perfeito. Para alumínio. Doutora Andréa, e esse ponto aqui, qual foi o resultado para o alumínio? No ponto de coleta nosso mais distante da Alunorte, aqui no Rio Marucupi, nós temos o alumínio dissolvido 463 microgramas por litro, que é no ponto RM08. Qual foi o valor? 463. Nesse ponto bem aqui, doutora, próximo da saída aí do duto. Aliás, esse bem aqui. Aí no Rio Pará? É bem aqui, vocês fizeram uma coleta bem aqui onde sai, né? Aqui é onde é despejado o efluente após passar pela estação de tratamento. Nós fizemos a coleta sim no Rio Pará, bem no ponto de descarte do efluente, onde a empresa descarta seu efluente tratado. E o valor encontrado foi de 146 microgramas por litro. Muito bem. Na maré baixa. Nós fizemos os pontos tanto na maré baixa quanto na maré alta. Doutor Bruno, o senhor poderia nos esclarecer de que forma foi feita essa coleta e também foi feita essa análise dessas amostras que foram coletadas no dia 26 e 27 de fevereiro? Olha, em relação às coletas, o doutor Marcelo pode comentar melhor. Eu participei da parte laboratorial. Então, doutor Marcelo, me perdoe. Doutor Marcelo, se essas coletas respeitaram alguma norma, se foi acondicionada da forma como a doutora colocou, numa temperatura? Sim, todas. Que normas foram e como foi esse processo de coleta? Até relatando que na realidade uma coleta ela começa bem antes, porque nossos frascos, tá bom, eles têm que ser realmente totalmente isentos para não e garanta que você não tenha uma contaminação do frasco. Então os frascos passam antes por uma lavagem rigorosa, tá bom, dentro do Instituto Evandro Chagas de padrão internacional, inclusive, tá bom, que envolve várias etapas. O senhor poderia nominar esses padrões internacionais? Eles passam por lavagem ácida, tá bom, e por lavagem alcalina, e depois por lavagem com água ultrapura. Então passa por 3 etapas, mais ou menos. Aí quando nós fomos para campo, como o nosso foco nesses estudos estiveram realmente detalhados na análise físico-química e na análise de metais, tá bom? Então nós temos um frasco que foi preparado para fazer análises físico-químicas, que é uma metodologia diferente do frasco que é preparado para fazer análise de metais, tudo bem? Então, no campo, as amostras são colhidas, tá certo? E aquela amostra, tá certo, que nós destinamos à análise de metais, recomendação inclusive internacional, elas são imediatamente acidificadas, ok? Então, logo após a coleta, elas são acidificadas. Para isso, nós usamos ácidos ultrapuros, que é para não contaminar a amostra. Por que acidificar? Porque a acidificação é a garantia que você tem, que vai estar numa condição de análise, tá bom, por muitas semanas, inclusive, tá bom? E as amostras físico-químicas, nós acondicionamos também, junto com as amostras de metais, acondicionamos em caixas térmicas, tá bom? Que tem gelo ou tem gelote, tá bom? Que mantém a temperatura em torno de 4 graus Celsius, que é o recomendado a nível internacional. Nossas amostras chegam ao laboratório, elas passam por 2 etapas, né? Ou elas vão para uma análise total, onde nós usamos uma fração e fazemos uma digestão por micro-ondas, ok? Ou elas vão para uma análise do dissolvido, porque a legislação ela oscila entre materiais dissolvidos e materiais totais, ok? Então, a partir daí nós fazemos as análises usando, após essa etapa de tratamento das amostras, nós fazemos análise usando ICP-MS em ambiente de sala limpa. Ou seja, é um ambiente realmente altamente controlado, tá certo? E nosso equipamento, ele é calibrado, né? Ele tem suas calibrações que ocorrem com frequência, tá bom? Nosso equipamento passa, antes de qualquer análise, por uma calibração de massas, o que já diminui o risco de estar com qualquer tipo de erro essas análises, tá certo? E ainda assim,
nós utilizamos como controle de qualidade, tá certo? Nós utilizamos brancos de campo, como nós utilizamos também para controle de qualidade, também nós utilizamos materiais de referência certificadas. Que são materiais de referência certificadas? São materiais que têm um certificado rastreado a um nicho internacional, tá bom? Onde você tem lá um valor que já é esperado de resultado para aquela amostra. Então, durante as nossas análises, nós usamos esses materiais de referência certificada como uma garantia de qualidade, tudo bem? Um controle de qualidade. Então, as nossas análises realmente, eu sempre disse e repito nessa CPI e outros fóruns, né? Tranquilamente elas estão muito bem feitas, tá bom? Muito dentro de padrões. Mas eu ainda diria até um pouco mais, porque no relatório 002, um ponto na estrada do Vila Nova ali, tá certo? O nível no dia 19, o nível de alumínio deu, salvo engano, 3.500, tá bom, ppbs. Isso no dia 19, logo após os eventos que ocorreram 16 e 17, tá bom? No único ponto ali deu 3.000, um nível realmente alto. Então é lógico que com o tempo, se você cessa o lançamento, deixamos claro, né, se você efetivamente cessa o lançamento, tá bom? Esses níveis tendem a diminuir, ok? Mas ainda existe a questão, né? E os sedimentos, tá bom? Que esses metais eles ficam acumulados nos sedimentos, tá bom? E esses sedimentos de fundo, o tempo todo, estão disponibilizando elementos químicos ainda até por anos, por décadas, tá bom? Então, você discute a contaminação, sim, tá bom? Deixando claro que nosso objetivo inicial foi logo inferir se havia risco à saúde. Mas a contaminação, sim, daquele ambiente, ainda tem outras análises, né, que vão ser inclusas no nosso relatório final, que pode dar uma clareza bem melhor. Quanto a essa questão de backgrounds, tá bom? É muito difícil realmente estabelecer backgrounds. Eu até trouxe um livro, né, que é um livro que foi publicado sobre a biogeoquímica da Amazônia, tá bom? Ou seja, ele faz análise, lamentavelmente ele não fez análise de alumínio na água, mas outros elementos, como por exemplo, vou citar aqui o exemplo do chumbo. O chumbo natural nas águas da Amazônia, tá bom? Não passa de 1 ppb. Natural, não passa de 1 ppb. Ok? Natural, tá certo? O arsênio, se pegar outro exemplo aqui, cromo natural não passa de 1 ppb. Isso estou falando, isso é um estudo de um pesquisador americano, tá bom? Que foi feito na década de 80, tá certo? Esse que ele cita como um possível background da região, porque ele analisou no Solimões, ele analisou todos os tipos de água, Solimões, Rio Negro, analisou várias áreas da região amazônica, tá certo? Ele só não fez alumínio, mas quando a gente está discutindo aqui, parece que a tecla às vezes só é até o próprio alumínio, mas os próprios elementos, os níveis naturais são muito baixos. Como a professora Simone citou, né, ela tem um estudo que envolveu uma proximidade de uma área minerária, né, isso, de uma atividade minerária e industrial, porque já tinha passado por um processo até mais pesado, né, Simone? Tá? Então, estamos falando de backgrounds, a gente encontra algumas referências, tá bom? Porque poucos estudos, na realidade, foram feitos de background na região amazônica. Mas também vale ressaltar, e acho que o Bruno pode complementar aqui, que nossos monitoramentos, que eu estou falando para vocês, tá bom? Você chegar até na região sem nenhum evento, tá bom? Você chega assim a 200, a 400, tudo bem? Mas não chega nesses níveis que chegaram agora. Para isso, tem resultados. O Bruno é coordenador de um projeto que mostra lá resultados no Rio Pará, entendeu? Que oscilam, até onde eu vi os dados, né, Bruno? Oscilam de 200, não é isso? Em média muito baixo, não é isso? Muito baixo mesmo, em média, tá bom? Obrigado, doutor. Doutor, eu vou passar aqui a palavra para o presidente, vai dar um encaminhamento ao deputado Bordalo. Só gostaria, presidente, de fazer aqui um requerimento para que seja convocada a esta comissão o funcionário da Hidro Felipe Picanço e a funcionária Tatiane Caxias, tá? E também faço um outro requerimento. Nós fizemos um ofício à Prefeitura de Barcarena
para que a prefeitura, sugerindo, né, que a prefeitura fizesse o embargo da obra na hidro, de movimentação de terra, apontamos o local específico. Nós estivemos lá e presenciamos. Presenciamos que os efluentes estão escorrendo da bacia DRS1 e estão entrando em contato diretamente com o solo, sem nenhum tratamento de nada, nem de pH, nem de turbidez, nem de controle de metais. E agora eles estão movimentando essa terra, e essa terra vem escorrendo, porque como a bacia é mais alta, ela vem escorrendo para uma das nascentes do rio também. Nós fizemos a sugestão para que fosse embargada essa obra. Eu gostaria que fosse reiterado esse ofício à Prefeitura de Barcarena, porque foi essa mesma terra que há poucos dias atrás foi objeto de uma ação do Ministério Público e da Secretaria de Meio Ambiente como um possível crime ambiental ocorrendo. Então, eu lhe devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Celso. Antes de passar a palavra ao deputado Bordalo, eu queria fazer só 3 perguntas, Bordalo, rápido, aí tu passa a palavra, tá? A minha palavra seria para a doutora Simone. Doutora Simone, tecnicamente hoje é possível realizar a coleta de águas para verificar a contaminação ocorrida em fevereiro, para obter resultados mais próximos ou não? Absolutamente não. É mais ou menos você mandar uma equipe de perícia para uma avaliação de um assassinato, né, um mês depois que o corpo já não está mais lá, a bala já foi removida, o sangue já foi lavado pela chuva, então o cenário é completamente adulterado, então não é possível você falar de um evento há 30 dias atrás, 40 dias, 50 dias. Então quer dizer que a partir de 30, 40 dias já fica praticamente, esses resultados ficam sem credibilidade, se o caso seria isso. Fica impossibilitado até 10 dias depois, eu creio que já está muita coisa alterada, porque se você chega lá no dia seguinte, e nós fizemos isso em 2009, acompanhamos a Polícia Civil, né, o pessoal do CPC estava conosco, nós chegamos lá no dia seguinte, foi possível estabelecer ali o momento exato, porque esse vazamento tinha acontecido na madrugada do dia anterior. Agora, se você leva 10 dias depois, como foi o que aconteceu com o rompimento da barragem da Imeres em 2007, nós chegamos lá 10 dias depois, o rio Dendê já estava bem claro, bem diferente da condição apresentada no dia do vazamento. Então, à medida que você passa os dias, você se afasta mais e mais da realidade, do cenário daquele dia específico do vazamento. Quanto mais dias você passa, mais afastado da realidade você está. Ok. Agora, doutor Edmilson, doutor do Centro Científico Renato Chaves. A Convenção de Minamata, no Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, PNUMA, sobre os riscos do uso do mercúrio, mais das normas técnicas existentes, os peritos Renato Chaves apontam o dano ambiental na região do Barcarena em fevereiro último. Existe laudo de outros anos, como no desastre de 2009, vazamento da lama vermelha na bacia do rejeito a hidro, e 2011, rompimento de duto do afluente ácido a Imeres. O senhor tem levantamento feito por Vossa Senhoria, algum de exames ou então resultados feitos pelo Instituto que comprove isso já em base de inquérito? Sim, deputado. Para registro. Oi, Rosivaldo Cantuária. Pois não. O Núcleo de Crimes Ambientais do Centro de Perícia Científica Renato Chaves atua desde o ano de 2001 no Estado. E desde este ano nós já atendemos a diversos eventos no município de Barcarena, decorrentes a atividades fabris. Precisamente no ano de 2009, esse que vos fala, fez o trabalho de campo e elaborou o laudo pericial, juntamente com o Instituto Evandro Chagas. Foi um trabalho em conjunto, o qual até hoje está no âmbito judicial e ainda
ainda não foi resolvida aquela questão. Ainda há Senhor uma presidente, o senhor pendência. permite, só para lembrar se é esse aqui que ele está falando? Pode. Foi o inquérito policial 00040/2009, junto com o DPC Fabiano. É esse que o senhor está falando? Não tenho em mãos aqui Oi? laudo, nem o documento originário do trabalho, certo? Então, como o tempo já passou, 9 anos, né, atrás. Não, eu estou Recordo que foi- perguntando se é esse inquérito que o senhor está se referindo, Sim, eu de não 2009. Eu não tenho. Foi um transbordamento da DRS, da empresa Alunorte na época. Ainda Pois é, não era transbordamento de barreira de contenção e canal de drenagem da área do depósito de rejeitos sólidos com a morte de peixe e turbidez no rio Murucupi, 27/4/2009. Isso, É essa a conclusão do seu inquérito? isso. O Certo. laudo concluiu por poluição ambiental e contaminação, com mortandade. Foi um inquérito tombado já, delegado? Ô, Perito. perito. Sim. Respondido? Não, mas a pergunta é do Coronel Nil. Eu só estava Ok. querendo ver se era esse inquérito de 2009. Confirmei aqui, tá? Nós temos aqui 24 inquéritos tombados. E desses 24, alguns já foram indiciados. E constam alguns laudos. Depois eu vou fazer essa confirmação e solicitar a confirmação do Instituto para ver se confirma os laudos existentes, porque esses inquéritos já deu para a gente uma visão melhor do que vem acontecendo ao longo desse tempo todinho. Só a título de informação, deputado, se não me engano, há 2 anos atrás, o Ministério Público do Estado requereu todo o histórico de eventos que foram levantados pela perícia do Estado, e assim foi feito. Nós repassamos todas as informações que nós tínhamos à época, inclusive gerou um seminário no Ministério Público, à época, sob a presidência do promotor, se eu não me engano, Nilton Gurjão. Ok. Nós solicitamos já, a DEMED já foi informado já. Muito bom o relatório já. Recebemos. Ao doutor, pode ser o doutor Sidney, ou a nossa amiga. A única falha encontrada pela SGW na Hidro, disse a doutora Andréia Aluane, no Estadão, está relacionada a uma pane de equipamento de bombeamento de água em um piscinão da mineradora, que acabou transbordando por conta do excesso das chuvas. A SGW verificou os tratamentos de rejeito e o tratamento de água, que é despejado no Rio Pará. Após essas respostas, você achou excessivo o uso do cloro nesses locais? Segundo e confirma-se sim ou não a respeito dessa pane nesse equipamento aqui de bombeamento. Acho que o senhor está referindo ao uso do ácido sulfúrico? Lá não é utilizado cloro. Ácido sulfúrico, né? Tá. E esse é referente a esse pane que a senhora falou para o Estadão, segundo a informação que nós temos aqui. É um pane no equipamento de bombeamento da água. Acredito que essa informação foi na entrevista a respeito da área denominada SAMP 45. Isso. É uma área onde ficam os escritórios das empresas terceirizadas que prestam serviço ao Alunorte. Essa área também tem as suas águas pluviais que recaem sobre ela, coletadas e enviadas para uma caixa de mistura e depois para a estação. Durante os eventos de chuva, na madrugada do dia 16 para o dia 17, houve uma falha elétrica. Aquela região ficou sem energia elétrica por um período, o que fez com que a bomba do SAMP, que bombeia os efluentes de chuva, a água de chuva que cai, para ser tratado, parou de funcionar. E parando de funcionar, o SAMP encheu e inundou essa área, denominada de área do SAMP 45. Ok. Sem minhas perguntas. Passa